Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Quantos trouxeram a Bíblia de papel? Levanta bem alto aí toda a casa voadora e dá um grito. Amém, glória a Deus. Abra lá em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 14 e 16. Ok? Hebreus 4, 14, 16. Será que a gente pode pôr aqui também no telão? Nanda? Hebreus 4, 14 ao 16. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé. Apeguemo-nos com toda certeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer. Ou seja, não temos um Jesus que não possa ter misericórdia das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, igual a nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Apenas até aí. Feche seus olhos e vamos investir em uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que o Senhor fale conosco aqui nesse lugar. Senhor, nosso coração está disponível nessa noite a ouvir e compreender a sua vontade, o seu querer. Pai, que o Senhor tome conta desse lugar e que todos os ouvidos espirituais que estão tampados sejam abertos nessa noite. Que, Pai, toda sonolência, tudo que não provém do Senhor possa cair por terra. E que tudo aquilo que está prendendo essa igreja possa ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus. E toda igreja diz, vamos aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é a decepção. Colocamos uma imagem de um Jesus ali, como todos conhecem, para nós entendermos sobre as decepções dessa vida. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você faz quando as pessoas te decepcionam? Como você age no seu coração quando as pessoas te decepcionam? Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos aqui já foram decepcionados? Eu creio que muitas pessoas. Quantos aqui já foram decepcionados, talvez por um grande amor? Muitas pessoas. Quando você é decepcionado e você está apaixonado por alguém, e aí toca aquela música romântica no rádio, e você chora. Adolescentes, rádio é Spotify, só que com antenas, e funciona de graça, sem pagar, ilimitado. Decepções da nossa vida. Algo que nós precisamos saber é que a distância distorce a verdade. Sabe de uma coisa? Eu tenho um carro preto. E o meu carro preto, se você olhar ele bem de longe, agora à noite, talvez você vai achar que ele está limpinho. Mas se você chegar bem pertinho dele, você vai ver que ele está muito sujo. Que ele está arranhado, que ele tem uns amassadinhos. Teve uma chuva de granizo há talvez 2 anos atrás, muito forte aqui em Uberaba. E eu vi vários carros fugindo, entrando no posto de gasolina, e eu não consegui, então amassou toda a tampa do meu carro. Então, se você chegar bem pertinho do meu carro, você vai ver que existem grandes imperfeições nele. Algumas coisas que nós precisamos entender é que a distância deixa os detalhes
difíceis de ser visto. O nosso Deus é um Deus de detalhes, amém? É um Deus de criatividade. Uma coisa que eu ouvi essa semana e marcou profundamente o meu coração, é que quando nós queremos que o Espírito Santo de Deus faça algo novamente na nossa vida, talvez da mesma maneira. Eu tive uma experiência com Deus há muito tempo atrás, e eu queria que Deus fizesse igualzinho aquele momento. Eu te garanto que Deus não vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus de criatividade. Toda vez Ele faz algo novo na sua vida. O nosso Deus não é um Deus repetitivo. Quantas pessoas declaram: Deus, faça como o Senhor fez na minha vida quando eu tinha 16 anos, 17, quando o Senhor falou isso, aquilo. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos aproximar de Deus. Diga comigo, aproximar de Deus. Por mais difícil que sejamos, por mais situações difíceis que passamos, nós precisamos nos aproximar. E muitos de nós julgamos as pessoas sem mesmo estarmos perto delas. Muitos de nós julgamos as pessoas sem mesmo conhecermos, estarmos perto e temos uma convivência. Da mesma maneira do carro, você se decepciona muitas vezes, e eu quero te falar isso, guarde no fundo do seu coração. As pessoas tendem a se decepcionar, a se espelharem em pessoas distantes. A rede social está aí. Você vê uma pessoa que você considera, um pastor talvez que você considera, e de repente sai um grande escândalo sobre essa pessoa, você se decepciona. Você se decepciona porque você cria uma expectativa no seu coração, e essa expectativa é frustrada sobre a sua vida. As expectativas que nós criamos distorcem. A distância distorce as pessoas. A distância destrói e distorce a verdade. Julgar o pecado cometido de uma pessoa longe de mim não se torna igual ao julgar o pecado cometido de uma pessoa perto de mim. Talvez você já julgou muitas pessoas que tiveram parentes presos. Mas se essa pessoa que foi presa é o seu irmão, é o seu primo, é uma pessoa bem próxima a você. Talvez você já julgou muitas pessoas que se divorciaram. Mas se fossem seus pais que se divorciaram? Se for uma pessoa bem perto de você? Julgamos as pessoas porque elas tiveram talvez uma vida destruída, uma frustração no trabalho. Mas e se essa pessoa fosse você mesmo? Esse julgamento que nós fazemos é devido às distâncias. É muito difícil nós continuarmos caminhando quando as pessoas te decepcionam. Principalmente quando as pessoas são próximas também a você. Quantos aqui já foram talvez decepcionados por um parente? Um filho, um pai? Foram decepcionados pelo melhor amigo. Eu tive uma vez uma decepção com um grande amigo na minha adolescência. E eu lembro o quanto eu fiquei triste, o quanto que eu chorei, o quanto que eu fiquei mal. Porque nós falávamos que nós íamos ser amigos até ficarmos velhos. E eu lembro que a gente tinha por volta dos 14, 15 anos. E aí um dia a gente falou assim: cara, a gente vai tatuar um desenho junto. Estou falando isso porque o Clever é tatuador. Falei, nós vamos tatuar um desenho junto. Agora eu penso, rapaz, se eu tivesse tatuado, esse cara nem está mais perto de mim. Eu ia ter que fazer um risco preto em cima. Esconder tudo. As decepções criam duas situações na nossa vida. Decepção cria duas situações muito importantes que você precisa entender. A primeira é o isolamento e a exclusão. Nós temos esse mecanismo automático. Quando você se decepciona com uma pessoa, você tende a se excluir e a se isolar. Entende que isolamento, uma pessoa isolada é diferente de uma pessoa introvertida.
Eu conheço pessoas introvertidas. A Ingrid é uma dessas. Ela fica caladinha. Mas quando ela pega para falar também, né, irmão? Ela pega um carreirão. A Rafa, quando entrou aqui na casa, a Rafa estava cantando aqui. Eu lembro a primeira vez que a Rafa veio, né? Ela estava ali de fora. Eu falei, tudo bem, como você chama? Eu chamo Rafaela. Quem conhece bem a Rafa sabe que ela fala assim, né? O grito da Rafa é mais ou menos assim. Ah! Eu imagino ela brava com o Dudu. Dudu, não pode. E a Rafa, quando chegou aqui, eu acho que a gente ficou um bom tempo sem ouvir a voz dela. Hoje a Rafa estava aqui cantando. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Rafa. Mas o Gustavo, por exemplo, quando entrou na casa, eu fiquei 3 anos jurando que o Gustavo não falava. A gente não ouvia nem a voz do Gustavo. Quando ele foi pedir a Carol em casamento, Carol não está aqui não, né, Gustavo? Poxa, eu ia dar o privilégio dela ouvir isso. Quando o Gustavo foi pedir a Carol em casamento, foi na porta da igreja. O Gustavo demorou 2 horas e 45 minutos para pedir ela primeiro em namoro. Foi em namoro, não foi em casamento. Aí ele ficava rodeando ela, tal, andando para um lado para o outro. E eu chegava assim, ô Gustavo, vamos lá, Gustavo. E ela parada, e aí, o que você quer falar? E o Gustavo, não, então, é difícil, complicado. E hoje o Gustavo está aqui, um grande homem de Deus. Pessoas que eram introvertidas. Mas a exclusão e o isolamento fazem com que você pense que as pessoas, elas não têm uma capacidade, talvez, de entender a sua dor. Que as pessoas não sentem a mesma coisa que você está sentindo. Quando você se isola, você fala assim, eu estou me isolando, porque ninguém consegue entender o que eu estou sentindo. Ninguém consegue compreender aquilo que eu estou vivendo. Mas eu queria te falar uma coisa, nessa noite. Jesus, Ele entende a sua dor. Vira para quem está do seu lado e fala para ele assim, Jesus entende a sua dor. Você precisa entender que você não está sozinho, meu irmão. Você precisa entender que sim, essa igreja também entende a sua dor. E essa igreja está disposta a te abraçar e a te amar, para que você não se isole e para que você possa caminhar a jornada. Você não precisa sofrer sozinho. Jesus sabe o que você está passando. E eu queria refletir um pouco nessa noite sobre 3 grupos pelos quais Jesus se decepcionou. 3 grupos que decepcionaram a Jesus Cristo. O primeiro deles foi a família. Diga comigo, família. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 7, no versículo 5. João, capítulos 7 e 5. Versículo 5, perdão. João capítulo 7. Se você estava em Hebreus comigo, só voltar um pouquinho a sua Bíblia. João capítulo 7, versículos 5. Na verdade eu vou ler a partir do versículo 1. Versículo 1. João capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuraram tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido, olha o que os irmãos de Jesus estão falando, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Entenda esse contexto. Existiu uma festa, a festa das cabanas, e para o povo judeu existem grandes festas, cabanas, tabernáculos, a Páscoa.
E de repente os irmãos de Jesus falam assim: cara, a gente sabe do seu potencial, a gente sabe que você é legal, você é um cara novo, você tem 30 anos, está acontecendo umas coisas meio diferentes, e a gente já começou a perceber isso, mas você precisa mostrar para o mundo o seu dom, você precisa mostrar para o pessoal que você é um cara legal, porque quem não é visto, não é lembrado. Em outras palavras, foi isso que os irmãos de Jesus disseram. Porque a gente não acredita em você. Imagina você sendo o irmão de Jesus e participando de um campeonato de natação com ele. Jesus, todo mundo pulando, Jesus vindo caminhando sobre a água. Imagina talvez você sendo o irmão de Jesus, jogando bola com ele. Vou multiplicar essa bola em 5. Os irmãos de Jesus não conseguiam crer nele. E quantas vezes os nossos familiares não acreditam no nosso potencial. Eu lembro que quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer a faculdade de publicidade e propaganda, meu pai disse assim para mim: por que você não faz medicina, meu filho? Vira médico. Né, eu brinco nas gravações que minha mãe falava para mim assim: estuda, menino, estuda. E eu entendi estúdio. E aí eu montei um estúdio. Mas meu pai no início falou assim: não, publicidade e propaganda não dá certo não. Não, isso não vira em nada, sai fora dessa. É medicina. Ô doutor Igor, medicina, continua na medicina. Medicina, vai fazer zootecnia, menino. Não vai dar em nada. E eu lembro que no dia da minha formatura, meu pai me abraçou, nós estávamos do lado de fora da BCZ, ele me abraçou e disse: filho, você me mostrou a sua persistência, e você me mostrou o quanto é importante a sua profissão. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sou motivado pelo que as pessoas pensam de mim. Na verdade, quando as pessoas desacreditam do meu potencial, isso se torna uma gasolina na minha vida. Ah, você acha que eu não vou formar? Rapaz, então acho que eu vou formar. Sabe essa pirracinha? Eu acho que eu vou formar. Ah, você acha que eu não vou conseguir fazer isso? Então eu vou fazer, cara, porque eu vou vencer nessa vida. E Jesus foi a mesma maneira. Jesus, a gente não acredita em você, cara. Você só tem 30 anos. Quem pode ser o Messias com 30 anos? Quem pode ser o escolhido com 30 anos? Quem pode ser? A gente estava num estudo de discipulado e eu queria fazer um parênteses teológico que talvez possa chocar você. Os discípulos de Jesus, o mais velho discípulo de Jesus era Pedro. Sabia disso? O mais velho discípulo de Jesus era Pedro. Sabe quantos anos Pedro tinha? 18 anos. Sabe quantos anos Mateus tinha? 14 anos. Porque quando a gente fala de discípulo, a gente imagina um bando de homem velho caminhando atrás de Jesus, cabeludão, um hippie, né? Olhos azuis, seu cabelo ao vento. Mas era meninada. Caminhava com Jesus. Agora, que credibilidade isso trazia? Que credibilidade isso trazia ao povo, até que Jesus começa a ensinar e mostrar os seus milagres. Porque muitas pessoas seguiam a Jesus e queriam ver ele de perto por causa dos milagres. Não por quem ele era, mas o que ele poderia fazer. E hoje a gente vive exatamente nesse mundo. Eu venho à igreja porque Jesus pode fazer algo na minha vida. E está errado. Você precisa vir na igreja porque ele é na sua vida. Ele é tudo para mim, meu irmão. Jesus, ele transformou minha vida. E ele é tudo para mim. Eu prego a palavra de Jesus com amor e com temor e com tremor no meu coração, porque eu sei quem ele é, cara. E eu sei o que ele é capaz de fazer. Mas se ele não quiser fazer nada, ele não vai fazer nada e está tudo legal. Porque eu não sou um seguidor que está indo por interesse. Eu sou um seguidor que está indo por amor. Precisamos nos aproximar e entender que por mais que a família te decepcione, você precisa continuar a jornada. E quando nós falamos de família, nós falamos de igreja.
Eu sinto tão amado por essa igreja, e eu sinto que a gente é tão amado aqui nesse lugar, não é mesmo? Amado inclusive no frio, um pouquinho assim. Mas ser amado aqui nesse lugar. No frio, no calor, quando não tem luz, quando tem luz, quando acaba a luz. Eu acho que o dia que eu mais senti esse amor de igreja foi no dia que o PV estava ministrando aqui e acabou a luz, aí todo mundo ligou as luzes do celular, o Leléo fez um stories dentro da bateria, e aí vieram várias pessoas comentando com a gente, nossa, que legal, vocês cortaram a luz da igreja e fizeram tipo uma coisa mais romântica e tal. Eu falei, não, irmão, a chave da igreja caiu. Não cortaram a nossa energia, irmão, a chave não estava aguentando, estava derretido o fio. Mas a gente se sente tão amado. As pessoas, eu sempre falo isso, irmão, vamos sair depois do culto no domingo? A gente sempre sai. Só que você tem que ficar até o final, para você me ajudar a fechar a igreja. O pastor sempre fecha a igreja, isso é doido isso. E aí tem alguns que não conseguem, mas a gente fica até o final. E aí toda vez a gente sai, vai num pastel, vai em algum lugar, e todas as vezes a gente sai para algum lugar. Você já está convidado hoje, já sai com a gente. E aí, quando a gente sai, a gente se diverte, dá risada, ouve a vida um do outro, conta uma experiência, uma outra, tal, e a gente vai conhecendo as pessoas melhor, de perto. Mas nada impede que as pessoas te decepcionem. Nada impede que talvez eu diga um dia uma palavra que possa te decepcionar. E quando eu te decepcionar, você está preparado para isso? E quando essa igreja talvez um dia te decepcionar, você está preparado para isso? Você vem pelo lugar e para as pessoas, ou você vem por causa de Jesus? Por que você vem aqui em casa? Jesus. Então eu quero ver se você vai ser firme. Porque muitos de nós, quando vemos decepção, o que nós tendemos a fazer? Isolamento e exclusão. Jesus sentiu da parte da sua família que eles não acreditavam nele, e o que ele fez? Ele se isolou? Se escondeu? Não. Estou preparado. Vamos embora. Onde que é o primeiro lugar? Casamento. Vamos lá. Eu imagino Jesus, né, no casamento, na Arguila Rava, que eu e o Denis brinca de vez em quando. Acabou o vinho? Jesus, acabou o vinho. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Faço tudo o que ele pedir. Tá bom, traga umas talhas. Vamos lá. Pai, te agradeço por essa água. Seja fiel. Leva lá. Rapaz, que vinho maravilhoso. Vamos continuar. Jesus não desanimou em meio a decepção. Se quando as pessoas te decepcionarem, se o seu trabalho te decepciona, se as pessoas falam palavras que decepcionam, se todas as vezes você se exclui e se isola, você não se torna um homem ou uma mulher maduro. Você precisa amadurecer, você precisa crescer e progredir no Senhor. Quantos de nós vivemos abusos na nossa infância, uma infância de horror, de abandono? Quantos aqui não tem mais o seu pai? Nossa, muita gente. Quantos aqui não conheceram o seu pai? Dona Fia, você, amém? E quando nós temos essa sensação de abandono, e por mais que quando o nosso pai falece, se vai, e a gente tem essa sensação, poxa, eu queria meu pai aqui do meu lado. A gente pode se apegar a um pai que jamais nos decepciona. Esse pai é o Deus criador de todo o universo, um Deus presente, um Deus que é o nosso pai. Eu cuidando de homens, no Homem ao Máximo, e quarta-feira é a nossa formatura, amém? Homens ao Máximo, isso, glória a Deus. E as mulheres, terça-feira é a formatura delas também, aê, glória a Deus. Homens, a gente precisa aprender um pouco mais a ser desse jeito, tá? Depois a gente combina isso. Mas eu tenho conversado com alguns homens e teve uma lição que a gente falou sobre o abandono de um pai. E muitos homens falaram que nunca ouviram um eu te amo de um pai. E quando eu vejo o próprio Deus enviando as suas escrituras,
eu olho a Bíblia como uma carta de amor. Uma carta de amor de Deus à humanidade, entregando o seu único filho. A Bíblia tem um personagem principal, Jesus Cristo. E ele se entrega por amor a mim e a você. Uma carta viva de amor por nós. Então nós falamos sobre a decepção da família. A segunda classe de pessoas que decepcionaram a Jesus, que não foram apenas os familiares, foram os amigos. Os amigos de Jesus. Jesus, ele sabe das decepções que os amigos criam em nós. Jesus, ele sentiu o abandono. Horas antes dele subir a cruz do Calvário, muitos amigos o deixaram. A Bíblia nos conta que horas antes de Jesus subir até aquela cruz e morrer por mim e por você, todos os discípulos fugiram. Não teve um que ficou. Sabe aquele dia que você se prepara, que você prepara o seu coração? Hoje é o meu aniversário. Estou de parabéns. E hoje eu preparei algo maravilhoso. E eu quero que os meus amigos compareçam ao meu aniversário. E aí você convida vários amigos. E aí chega na hora da sua festa. Está só você, a sua esposa, a sua filha e o seu cachorro. E aí você se frustra, você se decepciona. Ou quando você convida as pessoas para irem na sua formatura e elas não vão. Ou quando você convida um amigo para vir na igreja, ele não vem e você se decepciona. Ou quando você tem uma expectativa naquele amigo e que fala assim, esse cara é de confiança, vou emprestar para ele aqui um dinheiro e ele não te paga. Bobo foi você de ter emprestado. Aprenda a não emprestar. E as decepções vêm. Os amigos vão te decepcionar. Mas o que nós temos que saber, que existe um Deus que jamais nos abandona. Jesus, no Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41, você não precisa abrir. Mateus, só anote isso, Mateus 26, do 36 ao 41, Jesus está no Getsemane. Mateus 26, na verdade eu vou ler esse texto. Mateus 26, 36 ao 41, o título é Jesus no Getsemane, ou Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui Fique aqui e vigiem comigo. Fique aqui e vigiem comigo. Amigos, eu estou triste, eu estou mal. Fiquem aqui, me protejam. E o que a Bíblia nos fala? Indo um pouco mais adiante, prostrou com o rosto em terra e orou ao Pai. Meu Pai, se for possível afastar de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o teu querer. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou, o que gente? Dormindo. Cara, protege aqui, vigia, não descansa, guarda aqui cara, guarda aqui. Vocês estão dormindo? Como assim? Eu te pedi para você proteger, cara. Eu pedi para você ficar do meu lado. Eu pedi para você ser meu melhor amigo. Eu pedi para você guardar esse segredo. Eu pedi para você ser um cara honesto comigo. E você fez isso. Quantos aqui já passaram por isso, gente? Tem uma decepção de amigos. E continuando, Mateus 26, no versículo 56, a palavra nos fala que, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e o fugiram. Era necessário isso acontecer. Assim como Jesus, muitos de nós sentimos que estamos
perto das pessoas, mas muitas vezes as pessoas dormem ou estão passando pela nossa vida e as coisas não têm acontecido. Como você se sente ao ser traído depois de dar todo, a sua vida a alguém? Eu tenho refletido muito sobre a pessoa do Espírito Santo nesses últimos dias. E o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. A palavra de Deus nos fala que Jesus subindo aos céus, em Atos capítulo 1, Jesus subindo aos céus, dizendo aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas deixarei outro igual a mim, que será o Espírito Consolador. Para que ele venha, é necessário que eu suba. E essa palavra outro, no hebraico, significa semelhante. Não era outro parecido, era semelhante. E quando nós entendemos que o Espírito Santo é alguém invisível, porém no nosso coração visível, e que se entristece, meu irmão, muitas coisas você começa a arrancar da sua vida. Muitos pecados, porque você começa a entender que o Espírito Santo tem entristecido com você. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Amém? Amém. O último grupo que decepcionou a Jesus foi o grupo dos inimigos. Como assim, pastor? O grupo dos inimigos? Sim, o grupo dos inimigos. Jesus, ele foi criado, e a Bíblia nos conta que por volta dos seus 12 a 13 anos de idade, Jesus foi ao templo, e Maria, dando uma dormida no ponto, foi embora, e Jesus ficou para trás. E quando Maria volta: Jesus, você estava aí? Mãe, você não sabia que eu estava na casa do meu pai? E Jesus ali vendo os fariseus ensinando, eu imagino que era um grande espelho para Jesus. Pessoas que ensinavam, e Jesus olhando aquelas pessoas, falava assim: cara, olha que sabedoria. Mesmo ele sabendo que era filho de Deus. E os próprios fariseus foram os seus inimigos que perseguiram, que queriam a sua cabeça, que queriam matar. Uma decepção de inimigos. Porque Jesus viu tudo aquilo acontecendo. Jesus viu que aquelas pessoas que ele achava que talvez poderiam ser do lado dele, eram contra ele. Eu costumo dizer que a igreja evangélica no país é o único lugar que destrói pessoas que diz amar. Muitas pessoas aqui já foram decepcionadas pela instituição igreja. E é por isso que eu falo que igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, mas Jesus Cristo é a salvação. Religião não salva ninguém, Jesus Cristo é a salvação. E muitas vezes nós nos surpreendemos aqui nessa casa por pessoas, e eu brinquei aqui algum tempo atrás, que uma vez falaram que quando a gente começou a Casa Voadora aqui, né, algumas pessoas achavam que a gente vendia bebida alcoólica aqui durante o culto, ou servia para o pessoal durante o culto. Mas as maiores pessoas que nos perseguiram até aqui onde nós estamos, são pessoas muitas vezes que professam a mesma fé. A maioria das pessoas que talvez julgam a sua vida, dizem acreditar no mesmo Jesus que você. As pessoas que querem o sangue, esse cara precisa ser condenado, eu não acredito numa transformação. Jesus diz para você: raça de víboras, todo ser humano pode ser transformado, toda pessoa pode se arrepender e ter uma mudança de vida. Sabe o que significa conversão, irmão? Conversão significa eu estar caminhando num sentido e eu virar bruscamente a um outro sentido e ter um outro movimento na minha vida. Mas muitas pessoas no meio desse caminho se desviaram, tropeçaram, tiveram seus vacilos. Todo mundo já teve seu vacilo. Pecados. Nós somos pecadores e nós necessitamos da graça e da glória de Deus. Nós precisamos do seu amor e graça. Amém? E por mais que a gente tenha vacilado, se nós queremos uma transformação e dizemos: Jesus, me perdoa, eu quero ser um novo homem, eu te confesso, eu me arrependo, Jesus, transforma a minha vida.
Sabe o que Jesus vai fazer com você? Ele vai te excluir, vai te rejeitar. Não! Jesus, ele vai te amar, cara. Jesus, ele quer o seu coração, independente daquilo que você já tenha feito na sua vida e na sua história. Agora os fariseus são aqueles que levantam suas mãos em adoração e não conseguem amar o seu próximo. Conseguem apenas querer o sangue e a vingança contra o seu próximo. Quantos irmãos, quantas pessoas declararam que você não ia vencer, e hoje você está aqui nessa noite como um vencedor nesse lugar. Você está curado, você está transformado. Pessoas que falavam assim: ah, meu irmão, poxa, você na igreja? Ah, rapaz, mentira. Rapaz, estou indo na igreja. Não, estou transformado, cara. Estou transformado. Ou talvez você está na igreja, mas mesmo assim ainda você comete uns deslizes. Essa noite é a noite da sua transformação. É a noite que Jesus, ele quer te ouvir. Jesus, ele foi posto diante de Pôncio Pilatos, do governador, em Mateus capítulo 27, versículos 11 ao 14. E de repente aquele homem diz a Jesus: olha, as pessoas dizem que você é o rei dos judeus. E Jesus lhe respondeu: é tu que dizes. Ele estava sendo acusado pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação dessas pessoas? Você vai morrer. Essas pessoas estão te acusando e você não vai falar nada. E no final desse texto nós vemos o seguinte: Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Pessoas estão te acusando, meu irmão. Pessoas estão te decepcionando. Permaneça calado. Permaneça em fé. Permaneça firme na sua fé. Tem joelhinho calejado, irmão? Já viu? Já viu um joelho real de um crente? Pode passar creme de vez em quando, tá, irmão? A Janaína vive brigando comigo, tem que passar creme, amor. Mas é um joelhinho calejado. Todos os dias: Senhor, eu agradeço a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. As decepções virão, mas eu permaneço firme no Senhor, Deus. E nada vai abalar minha fé. Nada vai abalar minha fé. Eu estou firme no Senhor. Eu estou firme nas suas promessas. Os dias são difíceis, os dias são maus. O Senhor disse que os dias seriam maus, mas era para eu ter coragem, porque o Senhor já tinha vencido esse mundo. E eu creio que o Senhor venceu esse mundo, e o Senhor conquistou a minha vida, o Senhor conquistou a minha família, e eu sou já mais do que vencedor na tua palavra, no seu amor, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém? Amém, casa? Aleluia! Porque se o mundo te decepciona, você retribui com oração. Se as pessoas te decepcionam, você vai aprender uma palavra maravilhosa nessa noite, que vai te curar. Uma palavra que vem da parte de Deus, que vai curar a sua vida. Se as vozes te acusam ou te decepcionam, você vai aprender a dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo, irmão. Te perdoo de verdade. Do fundo do meu coração eu te perdoo. Você falou de mim, você falou da minha família, você disse que meu casamento não ia dar em nada, você disse que minha vida era uma destruição, você disse que eu era um viciado, você disse tantas coisas, mas eu te perdoo. Eu te perdoo, pai, porque você não quis acreditar em mim. Eu te perdoo, mãe, porque você me abandonou quando eu era pequeno. Eu te perdoo. Eu te perdoo, família, porque vocês me abandonaram. Eu te perdoo, minha família, porque vocês não quiseram estar do meu lado quando eu mais precisei de vocês. Eu te perdoo, igreja, porque você me julgou muitas vezes e você deveria ter orado por mim e não me julgado. A palavra perdão tem poder de quebrar ego, de quebrar barreiras, de trazer transformação no nosso coração. Quantos creem nisso nessa noite, amém? Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui.
Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!